Olá a todos, eu sou o Ademar Dourado. Deixe aí nos comentários, ô Dourado, tô aqui. Na minha visão, o modelo do governo Bolsonaro é alinhado com os países desenvolvidos. Certamente percebemos que tem um gasto de governo mais enxuto, com mais privatizações de empresas públicas, e é um sistema mais solto, menos Estado e mais empresas privadas. Temos uma situação ainda de país caminhando para o desenvolvimento. Ainda há diversos atrasos no nosso país. Mesmo que tenha um governo de direita, muitos acham que isto seja preconceituoso ou pejorativo. Mas acredito que o modelo está alinhado à direita, tem a margem de inclusão social, abrange mais pessoas para inserir na sociedade, que seja de maneira educacional, relacionado à saúde e profissional. Com o ataque pandêmico, depois desta doença que se espalhou, o governo se manifestou em poder contribuir positivamente. Com isso, houve os dados estatísticos de pessoas que estavam invisíveis na sociedade, especialmente no mercado informal. Na medida de urgência, houve o auxílio emergencial de R$ 300, depois de algumas etapas, passou a aumentar o valor para R$ 600 e precisou abranger o máximo de pessoas possíveis, no objetivo de combater a fome, sanar a situação de pessoas que perderam empregos e também evitar prejuízos de diversos cidadãos, principalmente das camadas mais pobres ou que estavam em trabalhos informais. Certamente vários brasileiros que estavam invisíveis passaram a se tornar visíveis. Então, certamente, o governo pôde fazer o máximo que ele pôde, na medida do possível, para que houvesse a inclusão de mais pessoas, ajuda humanitária para mais cidadãos brasileiros. Houve aumento de 300 para R$ 600. Isso é um dinheiro bastante alto. O governo teria que imprimir dinheiro. Isso não é simples. Isso fez com que, com o tempo, houvesse a inflação. Infelizmente, com o passar dos meses ou anos, temos o efeito da inflação. Isso não só no Brasil, mas diversos outros países que fizeram a impressão de dinheiro, né? Com esse poder de imprimir dinheiro para fazer ajuda humanitária, ajuda de cidadãos dos devidos países. Infelizmente, houve a inflação. Mas nesse ano de 2022, depois do ataque pandêmico, houve também a guerra de Rússia. Isso contribuiu para que houvesse uma inflação maior. Infelizmente, aumento de mais crises, aumento de alguns preços, especialmente de combustíveis. Nesse vídeo eu vou falar mais sobre também economia e política. Bom, uma observação que irei mencionar sobre a economia é que em 22 de fevereiro de 2022, o Paulo Guedes, num evento promovido pela BTG Pactual, falou o seguinte: o Brasil está condenado a crescer. Os analistas vão passar 2022 revisando para cima as projeções do crescimento do Produto Interno Bruto. Hoje, a mediana das projeções, isto era em fevereiro, das instituições financeiras, apontam para um crescimento econômico de apenas 0,3% para este ano de 2022. Era a previsão no início do ano que todas as instituições financeiras fariam para o PIB brasileiro. Certamente foram projeções bem baixas para o Brasil, muito negativa,
que as instituições financeiras fizeram para o Brasil. O ministro Paulo Guedes disse que até o fim do ano as estimativas chegarão a 2%. Veja, a gente ainda não está no fim do ano e já estamos falando de crescimento de 3,1%. Analistas vão errar de novo. Erraram quando previram queda de 10% do PIB de 2020, quando acharam que o Brasil ia ficar em depressão. Erraram quando disseram que não ia ter recuperação em V. Disseram que era um verde virtual. Falaram isso para debochar. E vão errar de novo quando estão dizendo que o Brasil vai crescer 0% neste ano. Acho que todo mundo vai passar o ano fazendo revisão para cima, porque erraram antes e vão errar de novo. Tá, observamos novamente que várias instituições, organismos, fizeram previsões erradas para o Brasil. Em 2020 foi 10%, negativo. Negativo em 10%. Olha só. E para isso, e acreditaram que o Brasil ia entrar em uma recessão econômica, uma depressão financeira do país. Mas isto não ocorreu. E aí, as reportagens que a gente consegue abrir quando faz esta busca falam de um monte de coisas. Falam sobre criticar o governo pelo aumento da dívida, da proporção dívida-PIB do ano de 2020, que foi o primeiro ano de ataque pandêmico. Era óbvio que todos os países iam se endividar para socorrer a população naquela situação inédita de estrondoso ataque pandêmico, pânico mundial. E aí depois não falam que 2021 e 2022 essa relação dívida-PIB foi reduzindo e está hoje abaixo do que era no início do governo Bolsonaro. A gente pode lembrar que o crescimento do Brasil hoje está já caminhando para ser maior que o da China. Só falavam em China, 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 mais China. E falando do crescimento da China. E o Brasil está conseguindo superar isto. E veja que as perspectivas para o resto do mundo são de recessão por vários anos. E aqui no Brasil, dependendo do que acontecer nos próximos anos, quem for escolhido aí pela população para governar o país, de qual projeto queres? Se quer voltar o projeto da corrupção como programa de Estado, ou se quer continuar apostando nessa equipe econômica, nesse projeto de crescimento de Brasil. A gente pode ter muito mais crescimento ainda. Em quesito de diversos projetos do governo do Bolsonaro, irei apresentar alguns deles logo a seguir. Na economia, o plano Bolsonaro, ele começa falando que defende uma parceria público-privado e, inclusive, o Estado tem que fazer o que lhe cabe. E defende também as privatizações. Diz que pretende continuar fazendo. Em questão de trabalho, o Bolsonaro defende mais criação de empregos formais. Logo em seguida, o Bolsonaro fala sobre o BEM, benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. Foi criado na época do ataque pandêmico. Ele fala que quer continuar este benefício. Foi o que garantiu que muitas empresas não fossem fechadas e que muitos empregos fossem mantidos. Mais de 11 milhões de empregos foram mantidos com este benefício. E ele fala que quer continuar. Sobre greve e sindicato. O Bolsonaro fala que o sindicato não será obrigado
as greves cada um é livre para fazer quando quiser, mas é algo que não vai ser respaldado pela legislação. E agora, sobre gastos, impostos e regime fiscal. O Bolsonaro diz que quer continuar a reforma tributária, que tem como o objetivo ali de isentar pessoas que recebem até R$ 2.500 de pagar imposto de renda. E defende também que o Banco Central continue independente do governo. O Lula querer revogar o teto de gasto é assim, é o caminho para acabar com a economia do país e o Estado ficar cada vez maior. O teto de gasto é o que faz com que justamente não gaste mais do que a gente arrecada. Faz com que tenhamos equilíbrio na conta pública e a gente, quem sabe, até tenha margem para crescer e não ficar só se retroalimentando. Já sem o teto de gasto, a gente pode simplesmente gastar quando a gente quiser. Isto é preocupante. Bom, pelo que vimos, uma pequena parte do plano do Bolsonaro é bem interessante. É mais enxuto, alavanca mais a economia, gera mais emprego, protege mais o cidadão. E é isso que precisamos. Gerar mais empregos, criar mais empresas. Isso é fundamental para o crescimento do país. Também cuidar da educação, da saúde, da segurança, melhorar o crescimento profissional dos cidadãos. Isso é fundamental para que possamos prosseguir e também nos proteger de crises financeiras, que sempre irá acontecer. Bom, desta vez é só isso por hoje. Espero que tenha gostado do conteúdo. Eu preciso que vocês deixem aí no comentário: Ô Dourado, estou aqui. E para assistir mais vídeos, é só clicar na tela. Está logo à sua disposição. E agora, era óbvio que todos os países iam se endividar para socorrer a população